Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Ano 3º, agosto de 1860. Número 8. Aviso. O escritório da Revista Espírita e o domicílio particular do Sr. Allan Kardec foram transferidos para a Rua Saint-Ané, no 59, Passagem Saint-Ané. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 29 de junho de 1860, sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 22 de junho. Leitura de uma carta do Dr. de Grand-Boulogne, antigo vice-cônsul da França, pedindo para ser admitido como membro correspondente em Havana, para onde irá brevemente. A sociedade o admite nessa condição, e como sua carta contém observações muito judiciosas sobre o espiritismo, requer inserção na revista. Comunicações diversas. Leitura de um ditado espontâneo recebido pela senhora Costel sobre as origens, assinado por Lázaro. Relato de manifestações físicas espontâneas que ocorreram ultimamente na rua Desnoyers, noticiadas por vários jornais, lembrando fatos análogos que se passaram em 1849 na rua Degres. Alguns acrescentaram que os fatos ocorridos naquela rua resultavam de trapaças imaginadas pelo inquilino para rescindir o contrato de locação. O senhor de Grand-Boulogne disse a esse respeito que pode certificar a autenticidade desses fatos, referidos aliás pelo senhor de Mirville, que tomou todas as informações necessárias para assegurar-se de sua realidade. Um sócio observa que, no caso, a afluência de curiosos tinha se tornado tão incômoda para os interessados que eles se desembaraçaram, levando a coisa à conta de malquerença. Temendo ver a casa deserta, o proprietário teve todo o interesse em não acreditar nas manifestações. Tal é a razão do desmentido muitas vezes dado a fatos dessa natureza. Estudos. Primeiro, discussão sobre o mérito e a eficácia das provas do homem de bem, suportadas com vistas a proporcionar alívio aos espíritos sofredores e infelizes, a propósito de uma passagem da carta do senhor de Grand-Boulogne. A respeito, observa ele que a eficácia da prece, considerada como prova de simpatia e de comiseração, uma vez constatada, podem-se considerar as provas que nos impomos com esse objetivo como um testemunho análogo, que deve produzir os mesmos efeitos que a prece. A intenção é tudo neste caso, e se deve encará-la como uma prece mais ardente ainda do que aquela que só consiste em palavras. Segundo, a senhora N expressa suas dúvidas quanto à identidade do espírito que lhe deu alguns conselhos na última sessão e que não considera aplicáveis. Roga seja perguntado por outro médium se o espírito que se comunicou é mesmo São Luís. Acrescenta que julgou ver na natureza de suas reflexões um sentimento pouco benevolente, que não se coaduna com sua habitual mansietude. Foi isso que lhe suscitou dúvidas. Interrogado a respeito por intermédio da senhora H, respondeu São Luís: sim, fui eu mesmo quem veio traçar aquelas linhas e vos dar um conselho. É injustamente que recebem mal os meus conselhos. É preciso que aquele que quer avançar na senda do bem, saiba aceitar os conselhos e os avisos que se lhes dão, mesmo que firam o seu amor próprio. A marca de seu progresso consiste na maneira doce e humilde por que os recebe. Outrora, quando me encontrava na terra, não dei provas de grande humildade, submetendo-me, sem murmurar, às decisões da igreja e mesmo às penitências que me impunha, por mais humilhantes que fossem. Sede, pois, dóceis e humildes, se não fordes orgulhosos. Aceitem os conselhos, tratem de corrigir-vos e progredireis. O senhor T observa que, em vida, nem sempre São Luís se submeteu à igreja, visto ter lutado contra as suas pretensões. Responde São Luís: dizendo que me submeti às penitências impostas pelos chefes da igreja, disse-vos a verdade, mas não disse que minha conduta tenha sido sempre irrepreensível. Fui um grande pecador perante Deus, embora os homens, mais tarde, me tenham concedido o glorioso título de santo. O senhor Allan Kardec acrescenta que São Luís sempre se submeteu às decisões da igreja no tocante aos dogmas, só lutou contra as pretensões de outra natureza. Terceiro, perguntas sobre os conselhos de São Luís relativamente às experiências de manifestações físicas, aconselhando a sociedade a não se ocupar com elas. Quarto, perguntas referentes à faculdade mediúnica nas crianças, a propósito das manifestações obtidas na última sessão pelo jovem N. Quinto, perguntas sobre as manifestações da rua Desnoyers. Sexto,
Dois ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. O primeiro pela senhora Costel sobre a eletricidade do pensamento, assinado por Delphine de Girardin. O segundo pela senhora L.U., a propósito dos conselhos dados pelos espíritos, assinado por Paul, espírito familiar. Sexta-feira, 6 de julho de 1860. Sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 29 de junho. Comunicações diversas. O senhor Aquile Ré leu uma carta de Limoges, na qual o autor fala de um médium, amigo seu, que um espírito faz trabalhar de 8 a 9 horas por dia. Diz ele que esse espírito deve dar-lhe um meio infalível para assegurar-se da identidade dos espíritos e de jamais ser enganado, mas lhe aconselha segredos sobre esse ponto e sobre suas comunicações em geral. O senhor Allan Kardec observa a respeito que vê 3 motivos de suspeita neste caso. O primeiro é a duração do trabalho imposto ao médium, o que é sempre um sinal de obsessão. Sem dúvida, os espíritos bons podem pedir ao médium que escreva, mas em geral não são imperativos e nada prescrevem de absoluto, nem quanto às horas, nem quanto à duração do trabalho. Ao contrário, detêm o médium quando há excesso de zelo. O segundo é o pretenso processo infalível para assegurar-se da identidade, e o terceiro, finalmente, a recomendação de guardar segredo. Se a receita fosse boa, ele não devia fazer mistério. Parece-lhe que o espírito quer apoderar-se do médium a fim de manobrá-lo à vontade em favor da suposta infalibilidade de seu processo. Provavelmente teme que outros vejam as coisas às claras e frustrem suas manobras, daí porque recomenda silêncio, a fim de não ter contraditores. É o meio de sempre ter razão. Estudos. Primeiro, evocação de François Arago, pela senhora H. São Luís responde que não é o médium que convém a esse espírito. Aconselha a escolher outro. Diversas perguntas são feitas sobre a aptidão especial dos médiuns para receber comunicações de tal ou qual espírito. A resposta é: um espírito vem de preferência a uma pessoa cujas ideias são simpáticas às que possuía em vida. Há relação de pensamentos entre o céu e a terra, ainda maiores do que as existentes na terra. Segundo, pergunta proposta pelo Sr. Conde de Z sobre a distinção feita por certos sonâmbulos lúcidos que designam os homens por luz azul e as mulheres por luz branca. Indaga se o perispírito teria uma cor diferente conforme os sexos. Resposta do espírito interrogado: isto não tem nenhuma relação com o nosso mundo. É um fato puramente físico e depende da pessoa que vê. Entre os homens, há os que, mesmo despertos, não veem certas cores ou as veem diferentemente dos outros. Dá-se o mesmo com as pessoas adormecidas. Podem ver o que outras não veem. Terceiro, 4 ditados espontâneos são obtidos. O primeiro pela senhora Ue, do espírito que continua suas memórias. O segundo pelo senhor Didier, sobre a eletricidade espiritual, assinado por Lamennais. O terceiro pela senhora Costel, sobre as altas verdades do espiritismo, assinado por Lázaro. O quarto pela senhora Stephan, a cada um a sua tarefa, assinado por Gustave Lenormand. Sexta-feira, 13 de julho de 1860, sessão geral. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 6 de julho. O senhor Eugênio de Porre de Marcélia presta homenagem à sociedade com seu novo poema intitulado Linda, legenda gaulesa. A sociedade recorda seu encantador poema Urânia, exprimindo-lhe seus agradecimentos por lhe ter enviado a nova obra. A senhora P. é encarregada pela sociedade de relatá-lo. Comunicações diversas. Primeira, o senhor S. transmite uma nota sobre um homem que no ano passado suicidou-se na rua Quincampoix para isentar o filho do serviço militar, tornando-o o filho único de mulher viúva. Pensa-se que sua evocação será instrutiva. Segunda, o senhor de Grã-Bolonha envia uma nota sobre o muçulmano Sei Ben Moloka, que acaba de falecer em Tunis com 110 anos, e cuja vida foi notável pelos atos de caridade que realizou. Será evocado. Trava-se uma conversa sobre a questão da longevidade. O senhor de Grã-Bolonha, que viveu muito tempo entre os árabes, diz que os exemplos dessa natureza não são muito raros entre eles, o que o leva a atribuí-lo à sobriedade. Conheceu um com cerca de 130 anos.
O Sr. Conde de Z diz que a Sibéria talvez seja a região onde a longevidade é mais frequente. A sobriedade e o clima, por certo, haverão de exercer grande influência sobre a duração da vida, mas o que sobretudo deve contribuir para isso é a tranquilidade de espírito e a ausência de preocupações morais que geralmente afetam as pessoas do mundo civilizado, consumindo-as prematuramente. Eis porque se encontram maiores velhices entre aqueles cujas vidas estão mais próximas da natureza. Terceiro, o Sr. Allan Kardec relata um caso pessoal que mostra o desejo que experimentam certos espíritos de serem evocados quando jamais o foram. Aproveitam as ocasiões propícias de se comunicar quando essas se apresentam. Quarto, vários membros comunicam o protesto publicado por diversos jornais do Sr. Lerible, antigo negociante de carvão da Rua des Grès, na casa do qual ocorreram em 1849 notáveis manifestações cuja autenticidade tinha sido posta em dúvida. Estudos. Primeiro, exame crítico da dissertação de Lamennais sobre a eletricidade espiritual, feita na sessão de 6 de julho. O espírito explica e desenvolve os pontos considerados obscuros. Segundo, evocação do suicida da rua Quincampoix. Terceiro, evocação de Gustave Lenormand. Quarto, perguntas diversas sobre os médiuns. Quinto, 3 ditados são obtidos simultaneamente. O primeiro sobre o saber dos espíritos, assinado por Schenning. O segundo, continuação de A Eletricidade do Pensamento, assinado por Delphine de Girardin. O terceiro, sobre a caridade, assinado por Lamennais, a propósito da nota lida sobre o muçulmano Sei Ben Moloca. Sexta-feira, 20 de julho de 1860. Sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 13 de julho. O presidente faz observar que, desde algum tempo, tem se negligenciado de ler, como fora combinado, os nomes dos espíritos que reclamam assistência. Doravante, isto será feito em seguida à evocação geral. Comunicações diversas. Primeira, leitura de 2 ditados obtidos pelo Sr. C., novo médium, um sobre pretensões do homem, assinado por Massillon, o outro sobre o futuro, assinado por São Luís. Pergunta ao Sr. C. se, sobretudo neste último ditado, não existe algo que denote uma substituição de espírito sem se levar em conta a sua própria opinião. Após uma leitura atenta, a sociedade reconhece na comunicação o cunho de uma incontestável superioridade, nada havendo que desminta o caráter de São Luís, concluindo que não pode emanar senão de um espírito elevado. Segunda, outro ditado sobre a experiência, obtido pela senhora Costel e assinado por Georges. O presidente anuncia que vários sócios novos fazem notáveis progressos como médiuns de diversos gêneros. Convida-os a comunicar à sociedade os fatos que obtiverem. A sociedade é necessariamente limitada em seus trabalhos pelo tempo. Deve ser o centro a que chegarão os resultados obtidos nas reuniões particulares. Seria até egoísmo guardar para si trabalhos que podem ser úteis a todos. Aliás, é um meio de controle pelos esclarecimentos que podem suscitar, a menos que o médium esteja convencido da infalibilidade de suas comunicações ou tenha recebido, como o de Limoges, a imposição de os manter secretos, o que certamente seria um mau augúrio e um duplo motivo de suspeita. A primeira qualidade de um médium é a abnegação de todo o amor próprio, como de toda falsa modéstia, pela simples razão de que, não sendo mais que um instrumento, não pode atribuir-se o mérito do que recebe de bem, nem se melindrar com a crítica do que pode ser mal. A sociedade é uma família, cujos membros, animados de recíproca benevolência, devem ser movidos pelo único desejo de instruir-se, banindo todo sentimento de personalismo e de rivalidade, se compreendem a doutrina como verdadeiros espíritas. A propósito, o Sr. C. deu muito bom exemplo e mostrou não ser desses médiuns que julgam nada mais a ter a aprender, só porque recebem algumas comunicações assinadas por grandes nomes. Ao contrário, quanto mais imponentes os nomes, mais devemos temer ser joguete de espíritos enganadores. Terceira,
O senhor Aquiles R. leu uma carta relatando um fato curioso de manifestação espontânea ocorrido na prisão de Limoges. A realidade do fato foi constatada pelo autor da carta. Quarta, o senhor Allan Kardec narra outro fato muito bizarro que lhe foi relatado no ano passado por um visitante cujo nome e endereço não se recorda. Fonte a que, em consequência, não pode recorrer para verificá-lo. Eis do que se trata. Um médico crente e seu amigo que não cria em nada conversavam a respeito do espiritismo. O primeiro disse ao outro que iria tentar uma prova, mas não respondia por nada. Designou-lhe uma pessoa viva, que lhe era muito simpática, depois de pedir que ele saísse para passear no jardim e observasse o que passava. Enquanto seu amigo passeava, ele fez a evocação da jovem. Ao cabo de 15 minutos, o amigo voltou e lhe disse que acabava de ver aquela pessoa. Estava vestida de branco, aproximou-se dele, apertou-lhe a mão e desapareceu em seguida. Mas o que é muito singular é que me deixou no dedo este anel. Imediatamente o médico destinou ao pai da moça o seguinte telegrama: não me questione, mas responda-me sem demora e diga o que fazia sua filha às 3 horas e como estava vestida. A resposta foi esta: às 3 horas, minha filha estava comigo no salão, usava um vestido branco, adormeceu durante 15 a 20 minutos e, ao despertar, percebeu que não tinha mais o anel que usa habitualmente. Travou-se uma discussão sobre o fato, cujos diferentes graus de probabilidade e de improbabilidade foram examinados. Interrogado a respeito, São Luís responde: o fato da aparição é possível. O do transporte não é o menos, pelo perispírito de uma pessoa viva. Certamente, a Deus tudo é possível, mas ele não permite tais coisas senão muito raramente. Um espírito desprendido pode fazer esses transportes mais facilmente. Quanto a dizer-vos se o fato é verdadeiro, eu ignoro. Nota: publicado o fato, se por acaso cair nas mãos da pessoa que o relatou, seremos gratos pelos esclarecimentos que houver por bem nos dar a respeito. Estudos. Primeiro, perguntas sobre os espíritos que tomam nomes fictícios. Segundo, evocação do espírito da rua Desnoyers. Terceiro, são obtidos 5 ditados espontâneos. O primeiro de Lamennais, sobre uma retificação que pede da ata de sua comunicação sobre a caridade. O segundo sobre as vítimas da Síria, assinado por Dian. O terceiro sobre as aberrações da inteligência, assinado por Georges. O quarto sobre os erros dos médiuns, assinado por Paul. E o quinto sobre o concurso dos médiuns, assinado por Gustave Lenormand. Durante a sessão, ouviram-se batidas muito distintas perto da senhorita Stephan. Era o espírito Gustave, que, como disse, queria constrangê-la a escrever coisas com que ela pouco se importava. Pensou que era um meio de provocar perguntas que a obrigariam a vir à mesa, desejando ele mesmo dar uma comunicação por seu intermédio. Depois da sessão, numa comunicação particular, tendo perguntado a São Luís se ficara satisfeito, respondeu ele: sim e não. Errastes ao tolerar cochichos contínuos de certos membros quando os espíritos são interrogados. Por vezes, recebeis comunicações que exigem réplicas sérias de vossa parte e respostas ainda mais sérias da parte dos espíritos evocados, que, assim, ficais certos, ficarão descontentes. Daí nada pode sair perfeito, porque o médium que escreve experimenta por sua vez graves distrações, prejudiciais ao seu ministério. Há uma coisa a fazer: ler estas observações na próxima sessão, que serão compreendidas por todos os sócios. Dizei-lhes que aqui não é um gabinete para conversa. São Luís. Concordância Espírita e Cristã. A carta seguinte foi dirigida à Sociedade de Estudos Espíritas pelo Dr. de Grand-Boulogne, antigo vice-cônsul da França. Senhor Presidente, desejando ardentemente fazer parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas forçado a deixar a França brevemente, venho solicitar a honra de ser aceito como membro correspondente.
Tenho a vantagem de vos conhecer pessoalmente, e não necessito vos dizer com que interesse e simpatia acompanho os trabalhos da sociedade. Li vossas obras, bem como as do barão Gudenstüber, e, consequentemente, conheço os pontos fundamentais do Espiritismo, cujos princípios adoto sinceramente, tais quais vos são ensinados. Como protesto aqui minha firme vontade de viver e morrer como cristão, esta declaração me leva a vos fazer a minha profissão de fé, e talvez vejais com que interesse minha fé religiosa acolhe naturalmente os princípios do Espiritismo. Na minha opinião, eis como as duas coisas se associam. Deus, Criador de todas as coisas, objetivo e fim de todos os seres criados, concorrer para a harmonia universal. No universo criado, 3 reinos principais: o reino material ou inerte, o orgânico ou vital, o intelectual e moral. Tudo é criado e submetido a leis. Os seres compreendidos nos 2 primeiros reinos obedecem irresistivelmente e por eles a harmonia jamais é perturbada. Como os 2 primeiros, o 3º reino está submetido a leis, mas goza do estranho poder de subtrair-se a elas. Possui a temível faculdade de desobedecer a Deus. É o que constitui o livre-arbítrio. O homem pertence simultaneamente aos 3 reinos. É um espírito encarnado. As leis que regem o mundo moral estão formuladas no Decálogo, mas se resumem neste admirável preceito de Jesus: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Toda a derrogação da lei constitui uma perturbação na harmonia universal. Ora, Deus não permite que tal perturbação persista e a ordem deve ser necessariamente restabelecida. Existe uma lei destinada à reparação da desordem no mundo moral, e esta lei está contida por inteiro na palavra expiação. A expiação efetua-se, primeiro, pelo arrependimento e os atos de virtude. Segundo, pelo arrependimento e as provas. Terceiro, pelas preces e as provas do justo unidas ao arrependimento do culpado. A prece e as provas do justo, embora concorram da maneira mais eficaz à harmonia universal, são insuficientes para a expiação absoluta da falta. Deus exige o arrependimento do pecador, mas com esse arrependimento, a prece do justo e a penitência em favor do culpado bastam à eterna justiça, e o crime é perdoado. A vida e a morte de Jesus põem em evidência esta adorável verdade. Sem livre-arbítrio, não há secado, mas também não há virtude. O que é a virtude? A coragem no bem. O que há de mais belo no mundo não é, como disse um filósofo, o espetáculo de uma grande alma lutando contra a adversidade. É o esforço perpétuo de uma alma progredindo no bem e de virtude em virtude, elevando-se até o Criador. Qual a maior de todas as virtudes? A caridade. O que é a caridade? É o atributo especial da alma que, nas suas ardentes aspirações pelo bem, esquece de si mesma e se consome em esforços pela felicidade do próximo. O saber está muito abaixo da caridade. Ele nos eleva na hierarquia espírita, mas não contribui para o restabelecimento da ordem perturbada pelo mal. O saber nada expia, nada resgata, em nada influi sobre a justiça de Deus. A caridade, ao contrário, expia e apazigua. O saber é uma qualidade, a caridade uma virtude. Ao encarnar os espíritos, qual foi o desígnio de Deus? Criar para uma parte do mundo espiritual uma situação sem a qual não existiria nenhuma das grandes virtudes que nos enchem de respeito e admiração. Com efeito, sem sofrimento, não há caridade. Sem perigo, não há coragem. Sem infortúnio, não há devoção. Sem perseguição, não há estoicismo. Sem cólera, não há paciência. Ora, sem corporeidade, com o desaparecimento desses males, desapareceriam essas virtudes. Para o homem um pouco desprendido dos laços da matéria, neste conjunto do bem e do mal há uma harmonia, uma grandeza de ordem mais elevada que a harmonia e a grandeza do mundo exclusivamente material.
Isto responde, em poucas palavras, às objeções fundadas sobre a incompatibilidade do mal com a bondade e a justiça de Deus. Seria preciso escrever volumes e mais volumes para desenvolver convenientemente essas diversas proposições. Entretanto, o objetivo desta comunicação não é oferecer à sociedade uma tese filosófica e religiosa. Eu quis apenas formular algumas verdades cristãs em harmonia com a doutrina espírita. Em minha opinião, tais verdades constituem a base fundamental da religião e, longe de enfraquecer-se, fortificam-se com as revelações espíritas. Permito-me também externar uma queixa contra os ministros do culto que, enceguecidos pela demonofobia, recusam o esclarecimento e condenam sem exame. Se os cristãos abrissem os ouvidos às revelações dos Espíritos, tudo quanto no ensino religioso perturba nossos corações ou revolta nossa razão, desvanecer-se-ia de repente. Sem se modificar em sua essência, a religião ampliaria o círculo de seus dogmas e os lampejos da verdade nova consolariam e iluminariam as almas. Se é certo, como diz o padre Ventura, que as doutrinas filosóficas ou religiosas acabam invencivelmente por se traduzirem nos atos ordinários da vida, é bem evidente que uma nação iniciada no Espiritismo tornar-se-ia a mais admirável e a mais feliz das nações. Dir-se-á que uma sociedade verdadeiramente cristã seria perfeitamente feliz. Concordo. Mas o ensino religioso tanto se faz pelo temor quanto pelo amor, e os homens dominados por suas paixões, querendo a qualquer preço se libertar dos dogmas que os ameaçam, serão sempre tão numerosos que o grupo dos cristãos perseverantes constituirá sempre uma fraca minoria. Os cristãos são numerosos, mas os verdadeiros cristãos são raros. Não acontece assim com o ensino espírita. Embora sua moral se confunda com a do cristianismo e, como este, pronuncie palavras cominatórias, há tão rico tesouro de consolações, é, ao mesmo tempo, tão lógico e tão prático, lança uma luz tão intensa sobre o nosso destino, afasta tão bem as trevas que perturbam a razão e as perplexidades que atormentam os corações, que, na verdade, parece impossível a um espírita sincero negligenciar um só dia o trabalho pelo seu progresso, e assim não contribuir para restabelecer a harmonia perturbada pelo transbordamento das paixões egoístas e cúpidas. Pode-se, pois, afirmar que, propagando as verdades que temos a felicidade de conhecer, trabalhamos pela humanidade e nossa obra será abençoada por Deus. Para que um povo seja feliz, é necessário que o número dos que querem o bem, que praticam a lei da caridade, supere o dos que querem o mal e só praticam o egoísmo. Creio em minha alma e estou consciente de que o Espiritismo, apoiado no cristianismo, é chamado a operar esta revolução. Imbuído de tais sentimentos e querendo, na medida de minhas forças, contribuir para a felicidade de meus semelhantes, ao mesmo tempo em que busco tornar-me melhor, peço, Senhor Presidente, para fazer parte de vossa sociedade. Aceitai. De Grand Boulogne, doutor em medicina, antigo vice-cônsul da França. Observação. Esta carta dispensa comentários e cada um apreciará o elevado alcance dos princípios nela formulados de uma maneira ao mesmo tempo tão profunda, tão simples e tão clara. São esses os princípios do verdadeiro espiritismo, que certos homens ousam ridicularizar, pois reclamam o privilégio da razão e do bom senso, por não saberem se têm uma alma e não fazerem diferença entre seu e o futuro de uma máquina. Acrescentaremos apenas uma observação. Bem compreendido, o Espiritismo é a salvaguarda das ideias verdadeiramente religiosas que se extinguem, contribuindo para a melhoria das criaturas, provocará, pela força das coisas, o melhoramento das massas, e não está longe o tempo em que os homens haverão de compreender que, nesta doutrina, encontrarão o mais fecundo elemento da ordem, do bem-estar e da prosperidade dos povos, e isto por uma razão muito simples. É que ela destrói o materialismo que desenvolve e alimenta o egoísmo, fonte perpétua de lutas sociais, e lhe dá uma razão de ser.
Uma sociedade cujos membros fossem guiados pelo amor ao próximo, que inscrevesse a caridade no frontispício de todos os seus códigos, seria feliz e breve veria apagarem-se os ódios e as discórdias. O Espiritismo pode realizar este prodígio e o fará apesar dos que ainda o agridem, porquanto passarão os agressores, mas o Espiritismo permanecerá. O Trapeiro da Rua Desnoyers. Sociedade, 29 de junho de 1860. Sob o título de Cenas de Feitiçaria no século XIX, Udrot relata o seguinte: um fato muito estranho vem ocorrendo atualmente na Rua Desnoyers. O senhor Lesage, ecônomo do Palácio de Justiça, ocupa um apartamento nessa rua. Desde algum tempo, projéteis vindos não se sabe de onde vêm quebrar as vidraças, penetrando o interior da casa e atingindo os que ali se encontram, de modo a feri-los mais ou menos gravemente. São fragmentos bastante consideráveis de lenha semicarbonizados, pedaços de carvão de pedra muito pesados e até dos chamados carvões de Paris. A doméstica do senhor Lesage recebeu vários no peito, resultando em fortes contusões. A vítima desses sortilégios acabou por requerer a assistência da polícia. Agentes foram postos em vigilância, mas eles próprios não tardaram a ser atingidos pela mesma artilharia invisível, sendo-lhes impossível saber de onde vinham os golpes. Tendo a existência se tornado insuportável numa casa em que surpresas desagradáveis poderiam ocorrer a qualquer momento, o senhor Lesage solicitou ao proprietário a rescisão do contrato. Aceito o pedido e, a fim de redigir a ata rescisória, mandaram vir o senhor Valiant, oficial de justiça, pois seu nome convinha perfeitamente numa circunstância em que as citações não poderiam ser feitas sem perigo. Com efeito, tão logo o funcionário ministerial começou a redigir o ato, um enorme pedaço de carvão lançado com extrema violência entrou pela janela e foi bater contra a parede, reduzindo-se a pó. Sem se perturbar, o senhor Valiant serviu-se do pó para espalhá-lo sobre a página que acabava de escrever, da mesma forma que outrora Junot se servira da terra levantada pela bomba. Em 1847, ocorreu um fato análogo na Rua Desnoyers, e seu relato então fizemos. Um tal L., mercador de carvão, também servia de alvo a fantásticos sagitários, e essas incompreensíveis emissões de pedras punham em polvorosa todo o quarteirão. Paralelamente à casa habitada pelo carvoeiro, havia um terreno vago, em meio ao qual se achava a antiga igreja da Rua Desnoyers, hoje escola dos frades da doutrina cristã. A princípio imaginaram que de lá partiam os projéteis, mas logo tal ilusão se desfez. Quando vigiavam de um lado, as pedras chegavam do outro. Entretanto, eles acabaram surpreendendo em flagrante o mágico, que não era outro senão o próprio Sr. L. Tinha recorrido a essa fantasmagoria porque estava descontente na casa e desejava rescindir o contrato. Não foi o que se deu com o Sr. Lesage, cuja honorabilidade excluía qualquer ideia de artimanha e, aliás, estava muito contente com o seu apartamento e o deixou com pesar. Espera-se que o inquérito conduzido pelo Sr. Hubot, comissário do bairro da Sorbonne, esclareça o mistério, que talvez não passe de uma brincadeira de mau gosto, excessivamente prolongada. Teríeis a bondade de dizer-nos se são reais os fatos acima relatados? Quanto à sua possibilidade, não duvidamos. Sim, os fatos são verdadeiros. Apenas a imaginação dos homens os ampliou, seja por medo, seja por ironia. Mas, repito, são verdadeiros. Tais manifestações são provocadas por um espírito que se diverte à custa dos habitantes do lugar. Observação. Desde então tivemos oportunidade de ver o próprio Sr. Lesage, que nos honrou com sua visita e não somente confirmou os fatos, mas os completou e retificou em vários pontos. São Luís tinha razão ao dizer que foram ampliados pelo medo ou pela ironia. Com efeito, a história da poeira recolhida estoicamente pelo corajoso oficial de justiça, à guisa de Junot,
foi uma invenção do divertido jornalista. No próximo número, daremos uma relação completamente exata dos fatos, com as novas observações que terão ensejado. 2. Há na casa uma pessoa que seja a causa dessas manifestações? Sim, estas são sempre causadas pela presença da pessoa atacada. É que o espírito perturbador se vincula ao morador do lugar onde se acha, quer cometer maldades e até mesmo fazê-lo mudar-se. Perguntamos se entre os moradores da casa existe alguém que seja a causa desses fenômenos por uma influência mediúnica e involuntária. É mesmo necessário. Sem isso, o fato não poderia ocorrer. Um espírito habita um lugar de sua predileção, fica na inação até que se apresente ali alguém cuja natureza lhe seja conveniente. Quando essa pessoa chega, ele se diverte o quanto pode. Esses espíritos são sempre de ordem muito inferior. A aptidão para lhe servir de instrumento é uma presunção desfavorável à pessoa. Isso não denota uma simpatia com os seres dessa natureza? Não exatamente, porquanto tal aptidão depende de uma disposição física. Entretanto, muitas vezes denuncia uma tendência material que seria preferível não se ter, pois quanto mais elevado se for moralmente, mais se atraem os espíritos bons, que necessariamente afastam os maus. Onde o espírito obtém os projéteis de que se serve? Na maioria das vezes, esses objetos são colhidos nos próprios lugares. Uma força proveniente de um espírito os lança no espaço, caindo no local designado pelo espírito. Quando não existem nesses lugares pedras, carvões, etc., podem por eles ser fabricados muito facilmente. Observação. Na revista do mês de abril de 1859, publicamos a teoria completa desses tipos de fenômenos, nos artigos Mobiliário de Além-Túmulo e Pneumatografia, ou Escrita Direta. Julgas que seria útil evocar esse espírito para pedir-lhe algumas explicações? Evocai-o se quiserdes, mas é um espírito inferior, que só dará respostas muito insignificantes. Sociedade, 29 de junho de 1860. 1. Evocação do espírito perturbador da Rua Desnoyers. Por que me chamais? Quereis pedradas? Seria então um salve-se quem puder, não obstante o vosso ar de bravura. Mesmo que nos atirasses pedradas, não teríamos medo. Pergunto se de fato tu as podes lançar. Aqui talvez não pudesse. Tendes um guarda que vela bem por vós. Na Rua Desnoyers, havia alguém que te servia de auxiliar para facilitar as brincadeiras de mau gosto com os habitantes da casa? Certamente, encontrei um bom instrumento e nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para me impedir, porque sou alegre, às vezes gosto de me divertir. Qual era a pessoa que te servia de auxiliar? Uma criada. Ela te servia de auxiliar sem que o soubesse? Oh, sim, pobre menina, era a mais apavorada. Entre as pessoas que se encontram aqui, haverá alguma capaz de te auxiliar a produzir efeitos semelhantes? Bem que eu poderia encontrar uma se ela quisesse prestar-se a isso, mas não para manipular aqui. Podes designá-la? Sim, ali, à direita daquele que fala, ele usa óculos. Observação. Com efeito, o espírito designa um membro da sociedade que é um pouco médium escrevente, mas que nunca produziu nenhuma manifestação física. É provável que seja uma nova brincadeira do espírito. Ages com algum objetivo hostil? Não tenho nenhum objetivo hostil, mas os homens que se apoderam de tudo tirarão sua vantagem. Que queres dizer com isto? Não te entendemos. Procurava me divertir, mas estudais a coisa e tendes um fato a mais para mostrar que existimos. Onde conseguias os objetos de que te servias? São muito comuns. Encontrei-os no pátio e nos jardins vizinhos. Encontraste todos ou fabricaste alguns? Nada criei, nada compus. Se não os tivesse encontrado, poderias fabricá-los? Teria sido mais difícil, mas a rigor, a gente mistura matérias e isto faz um todo qualquer. Dize-nos agora como os lançaste. Ah, isto é mais difícil de dizer. Me servi da natureza elétrica daquela menina junto à minha, menos material. Assim, pudemos ambos transportar esses diversos materiais. Imagino que gostarias de dar algumas informações a teu respeito. Em primeiro lugar, dize-nos se morreste há muito tempo? Há muito tempo, há bem uns 50 anos. Que eras em vida? Não era grande coisa, costurava molambos neste bairro.
Algumas vezes me diziam tolices porque gostava muito do licor vermelho do ingênuo Noé. Assim, eu queria que todos sumissem daqui. Foi por ti mesmo e de boa vontade que respondeste às nossas perguntas? Eu tinha um orientador. Quem é esse orientador? O vosso bom Luiz. Observação. Esta pergunta foi motivada pela natureza de certas respostas, que parecem ultrapassar o alcance do espírito, pelo fundo das ideias e até mesmo pela forma da linguagem. Nada há de surpreender tenha sido ele assistido por um espírito mais esclarecido, que queria aproveitar a ocasião para nos instruir. Isto é um fato muito comum. Mas, notável particularidade nesta circunstância, a influência do outro espírito se fez sentir sobre a própria letra. As das respostas nas quais interferiu é mais regular e corrente. A das outras é angulosa, grosseira, irregular, geralmente pouco legível e mostra um caráter diverso. 18. Que fazes agora? Ocupas-te com o teu futuro? Resposta. Ainda não. Erro. Pensam tão pouco em mim aí na terra que ninguém ora por mim. Assim não sou ajudado e não trabalho. 19. Qual era teu nome quando vivias? Gianê. Muito bem, oraremos por ti. Dize-nos se nossa evocação te deu prazer ou te contrariou. Antes prazer, porquanto sois criaturas boas, alegres, embora um pouco austeros. Tanto faz, ouvistes a mim e estou contente. Gianê. Observação. A explicação dada pelo Espírito à pergunta 13 está perfeitamente conforme a que nos foi dada há tempos por outros espíritos, quanto à maneira por que agem para operar o movimento e a translação das mesas e de outros objetos inertes. Quando nos damos conta dessa teoria, o fenômeno parece muito simples. Compreende-se que diz respeito a uma lei da natureza, e não é mais maravilhoso que os demais efeitos cujas causas desconhecemos. Esta teoria se acha completamente desenvolvida nos números da revista de maio e junho de 1858. Diariamente, a experiência nos confirma a utilidade das teorias que temos dado dos fenômenos espíritas. Uma explicação racional desses fenômenos devia resultar em melhor compreensão da sua possibilidade e, por isso mesmo, dar convicção. Eis porque muitas pessoas que não se tinham convencido pelos mais extraordinários fatos, convenceram-se desde que puderam compreender o porquê e o como. Acrescentamos que para muitos, essas explicações fazem desaparecer o maravilhoso, repondo os fatos, por mais insólitos que sejam, na ordem das coisas naturais, isto é, não sendo derrogações das leis da natureza, nem tendo o diabo coisa alguma a ver com isso. Quando ocorrem espontaneamente, como na rua Desnoyers, quase sempre encontramos oportunidade para fazer algum benefício ou aliviar alguma alma. Sabe-se que em 1849, fatos semelhantes ocorreram na rua Desgres, perto da Sorbonne. O senhor Leribold, que foi a vítima, acaba de dar um desmentido pelos jornais que o acusaram de fraude, citando-os perante os tribunais. Os considerandos de sua representação merecem ser referidos. Ano de 1860, 9 de julho, a requerimento do Sr. Leribold, antigo negociante de carvão e lenha, proprietário, residente em Paris, na rua de Grenelle, Saint-Germain, 64, eleitor, com domicílio em sua propriedade, eu, Aubin Jules de Monty, oficial de justiça do Tribunal Civil do Sena, sediado em Paris, residente na rua dos Fossés Saint-Victor, 43, abaixo assinado, notifico ao Sr. Garat, gerente do jornal Patrie, nos escritórios do dito jornal, citos em Paris, a rua do Croissant, onde estando e falando a uma mulher de confiança, assim declarei. Determinar a inserção em resposta ao artigo publicado em 27 de junho último, nos fatos do jornal Patrie, da citação seguinte, feita pelo requerente ao gerente do jornal Droit, com a oferta que o requerente faz de cobrir os gastos da publicação, caso sua resposta exceda o número de linhas que a lei autoriza a publicar. No ano de 1860, a 5 de julho, a requerimento do Sr. Leribold, antigo negociante de carvão e lenha, proprietário, residente em Paris, na rua de Grenelle Saint-Germain, 64, eleitor, domiciliado em sua propriedade, eu, Aubin Jules de Monty, oficial de justiça do Tribunal Civil do Sena, sediado em Paris, residente na rua de Fossés Saint-Victor, 43,
Citei o Sr. François em nome e como gerente do jornal Droit, nos escritórios do mesmo jornal, citos em Paris, na Praça Dauphine, onde estando e falando a comparecer em 8 de agosto de 1860, a audiência perante os senhores presidente e juízes que compõem a 6ª Câmara do Tribunal de Primeira Instância do Sena, estatuindo em matéria de polícia correcional, no Palácio da Justiça de Paris, às 10 horas da manhã, para... Considerando que em seu número de 26 de junho último, e por ocasião dos fatos que se teriam passado numa casa da Rua Desnoyers, o jornal Droit refere que fatos análogos teriam ocorrido em 1847, numa casa da Rua Desgres, que o redator acompanha suas observações por explicações que levam a crer que os ataques de que foi alvo a casa da Rua Desgres em 1847 emanavam do próprio locatário, que os teria praticado de má fé a fim de obter, por meio de uma especulação desonesta, a rescisão do contrato de aluguel. Tendo em vista que os fatos assinalados pelo jornal Droit realmente ocorreram, não em 1847, mas em 1849, na casa que o requerente ocupava naquela época na Rua Desgres, que embora o nome do requerente seja indicado no artigo do Droit apenas por uma inicial, a designação exata de sua indústria, a dos locais que habitava e, enfim, que a relação dos fatos em exame foram colhidos pelo próprio jornal, apontam suficientemente o requerente como o autor das manobras atribuídas à pessoa que ocupava a casa da Rua Desgres, visto como essas imputações são capazes de atingir a honra e a consideração do requerente, que são tanto mais repreensíveis quanto nenhuma das verificações a respeito dos acontecimentos de que se trata teriam sido realizadas e que, a exemplo daqueles de que parece ter sido teatro a Rua Desnoyers, ficaram sem explicação, que, ademais, o requerente era proprietário, desde 1847, da casa e do terreno que ocupava na Rua Desgres, que a suposição a que chegou o diretor do Droit não tem nenhuma razão de ser e jamais foi formulada. Considerando-se que os termos utilizados pelo jornal Droit constituem uma difamação e estão sujeitos à aplicação das penas previstas em lei, que todos os jornais de Paris se aproveitaram do artigo do Droit e que a honra do requerente sofreu, em razão dessa publicidade, uma ofensa cuja reparação lhe é devida. Por estes motivos, resolve aplicar ao Sr. François as penas estabelecidas em lei, condenando-o em pessoa a indenizar o requerente por danos e perdas que este se reserva para reclamar em audiência, os quais declara no momento empregar em benefício dos pobres, que além disso, o julgamento a ser feito seja inserido em todos os jornais de Paris, por conta do citado, que deverá pagar também as custas do processo sob todas as reservas. E para que o supracitado não ignore, deixei em seu domicílio uma cópia de igual teor do presente ato. Custas, 3,55 francos. Assinado, Demonche. Registrado em Paris em 6 de julho de 1860. Recebidos, 2,20 francos. Assinado, Duperron. Declarando ao supracitado que, se não satisfazer a presente intimação, o requerente apelará pelas vias de direito. Deixei em seu domicílio uma cópia de igual teor do presente ato. Custas, 9,10 francos. Demonche. Conversas familiares de além-túmulo. Thilorier, o físico. Thilorier ocupava-se ativamente na pesquisa de um motor destinado a substituir o vapor, e pensou tê-lo encontrado no ácido carbônico, que conseguira condensar. Na época, o vapor era considerado um meio de locomoção grosseiro e primitivo. A respeito, lê-se a seguinte notícia na Crônica do Patry, de 22 de setembro de 1859. Se Thilorier tivesse achado um motor de potência sem igual, ao lado do qual o vapor não passasse de mera puerilidade, teria ainda de regular a sua força, e 3 ou 4 vezes os ensaios que ele havia tentado lhe foram funestos.
Ao explodir, os aparelhos o cobriram de numerosas feridas, provocando uma surdez quase completa no mártir da ciência. Entretanto, julgou-se de bom alvitre reproduzir a experiência da condensação do ácido carbônico no Colégio da França. Por imprudência ou por um acaso funesto, o aparelho quebrou-se, explodiu, feriu gravemente várias pessoas, custou a vida a um auxiliar do professor e arrancou um dedo de Thilorier. Não foi o dedo que ele lamentou, mas o descrédito lançado sobre o novo motor que havia descoberto. O medo apoderou-se de todos os cientistas e estes se recusaram a render-se a todos esses ingênuos argumentos de Thilorier. Meu aparelho de condensação já estourou 20 vezes em minhas mãos, mas é a primeira que mata alguém. Nunca fez mais do que me ferir. Só o nome do ácido carbônico afugentava todo o instituto, sem contar a Sorbonne e o Colégio de França. Um pouco triste, Thilorier recolheu-se em seu laboratório mais do que o fazia habitualmente. Os que o estimavam notaram desde logo que uma profunda mudança se operava em seus hábitos. Passava dias inteiros sem pensar em pôr seu gato sobre os joelhos, andava a grandes passadas e não tocava mais em suas retortas e alambiques. Quando, por acaso, saía de casa, era simplesmente para parar no meio da rua, sem dar atenção à curiosidade e ao espanto que excitava nos transeuntes. Como fosse um homem de fisionomia suave e distinta, com belos cabelos que começavam a embranquecer, e levasse na lapela da sobrecasaca azul o distintivo da Legião de Honra, o olhavam sem muita zombaria. Movida pela compaixão, uma moça o tomou um dia pelo braço e o acompanhou em seu passeio. Ele nem pensou em agradecer a sua amável benfeitora. Passava ao lado dos melhores amigos sem os perceber, e sem responder quando lhe dirigiam a palavra. A ideia fixa se havia apoderado dele, essa nuance imperceptível que separa o gênio da loucura. Certo dia, conversava no laboratório com um de seus amigos. Então, disse ele, finalmente resolvi o meu problema. Como sabes, há algumas semanas meu aparelho de condensação quebrou-se na Sorbonne. Algumas semanas? Interrompi-o. Mas já se passaram vários anos. Ah, continuou ele sem se desconcertar. Então levei tanto tempo para resolver o meu problema? Afinal de contas, que importam algumas semanas ou anos desde que tenho a solução? Sim, meu amigo, não só uma explosão é impossível, mas ainda essa força terrível eu a domino. Faço dela o que quiser. É minha escrava. Posso empregá-la à vontade para arrastar massas enormes, movimentar máquinas gigantescas ou obrigá-la a movimentar-se com os mais delicados e frágeis impulsos. E como eu o encarasse com estupefação, palavra de honra que ele duvida do que lhe digo, exclamou rindo. Mas olha estes planos, estes desenhos, e se não crês em teus olhos, escuta-me. Então, com uma lucidez que não deixava nenhuma margem à dúvida, mesmo para um homem estranho aos arcanos da ciência, discorreu sobre os meios de que dispunha para pôr em ação sua obra. Não se lhe podia fazer uma só objeção. Em todos os pontos, sua teoria era irrefutável. Preciso de 3 dias para fazer meu aparelho, continuou ele. Quero construí-lo inteiramente com minhas mãos. Vem me ver depois de amanhã. E tu, que não me abandonaste, tu que não duvidaste de mim, tu cuja pena me defendeu, serás o primeiro a usufruir e a compartilhar do meu sucesso. Fui fiel, com efeito. Quando passei pela portaria, a encarregada me chamou. Ah, senhor, disse-me ela, que grande desgraça, não é mesmo? Um homem tão bom, um verdadeiro filho da bondade, morrer tão depressa. Mas quem? O senhor Thilorier. Morreu agora mesmo. Infelizmente, ela dizia a verdade. Meu infeliz amigo fora atingido de morte súbita em seu laboratório. Que aconteceu à sua descoberta? Com ele não foi encontrado nenhum vestígio dos desenhos que me havia mostrado. Suas notas, se é que as deixou, foram igualmente perdidas. Seria resolvido o grande enigma que procurava? Só Deus o sabe. Deus que não lhe permitira transmitir seu pensamento sublime ou louco, senão a um profano, incapaz de discernir o verdadeiro do falso e, sobretudo, de se lembrar da teoria sobre a qual o inventor se baseava. Seja como for, hoje a condensação do ácido carbônico não passa de experiência curiosa que os professores raramente demonstram em seus cursos. Se Thilorier tivesse vivido alguns dias, quem sabe não teria o ácido carbônico modificado a face do mundo? Sam. Thilorier havia ou não achado o que buscava?
Em todo caso, seria interessante saber o que a respeito ele pensava como espírito. 1. Evocação. Resposta: eis-me alegre em vossa companhia. 2. Desejamos conversar convosco porque pensamos que só teríamos a lucrar numa conversa com o espírito de um cientista, como fostes em vida. Resposta: o espírito de um sábio muitas vezes é mais elevado na terra do que no céu. Entretanto, quando a ciência for companheira da probidade, isto será uma garantia da superioridade espírita. 3. Como físico, vos ocupastes especialmente na procura de um motor para substituir o vapor, e pensáveis havê-lo encontrado no ácido carbônico condensado. Que pensais disso agora? Minha ideia era de tal modo fixa neste assunto que sonhei na véspera de minha morte, ou, para ser mais exato, no momento de minha ressurreição espiritual. Alguns dias antes de morrer, pensáveis ter encontrado a solução da dificuldade prática. Achastes realmente esse meio? Digo-vos que a superexcitação da imaginação me provocara um sonho fantástico que enunciei desperto. Era, em termos exatos, aquilo a que chamais loucura. O que eu tinha sonhado não era absolutamente aplicável. Estáveis aqui quando foi lida a notícia que vos diz respeito? Sim? Que pensais dela? Pouca coisa. Repouso no seio de meu anjo da guarda, porquanto minha pobre alma saiu bastante machucada de meu corpo miserável. Apesar disso, poderíeis responder a algumas perguntas relativas às ciências? Sim? Por um momento quero mesmo entrar no labirinto da ciência. Pensais que um dia o vapor será substituído por outro motor? Este será ainda mais aperfeiçoado. Todavia, creio que no futuro a inteligência humana achará um meio de o simplificar ainda mais. Que pensais do ar condensado como motor? O ar condensado é um excelente motor, mais leve que o vapor e mais econômico. Quando se souber dirigir o seu emprego, terá mais força e, portanto, mais velocidade. O que pensais agora do ácido carbônico condensado utilizado para tal fim? Eu ainda estava muito atrasado. Serão necessárias numerosas experiências e longos e difíceis estudos para se chegar a um resultado satisfatório. A ciência ainda tem tanto a fazer. Dos diferentes motores de que se ocupam, qual deles julgais que triunfará? O vapor agora, o ar condensado mais tarde. Tornastes a ver Arago? Sim. Discutis entre vós as ciências? Algumas vezes as faculdades de nossa inteligência se voltam para os estudos humanos. Gostamos muito de assistir às experiências que são feitas. Mas quando se volta ao céu, não se pensa mais nisso. E depois, como já vos disse, estou repousando. Ainda uma pergunta, por obséquio, mas muito séria. Caso não possais respondê-la por vós mesmo, tende a bondade de vos fazer assistir por um espírito mais competente. Sempre nos disseram que os espíritos sugerem ideias aos homens e que muitas descobertas têm essa origem. Mas como nem todos os espíritos sabem tudo e por isso procuram instruir-se, poderíeis dizer-nos se alguns deles fazem pesquisas e descobertas no estado de espírito? Sim, quando um espírito chegou a um grau bastante avançado, Deus lhe confia uma missão e o encarrega de ocupar-se de tal ou qual ciência útil aos homens. É então que essa inteligência, obediente a Deus, busca nos segredos da natureza, que Deus lhe permite entrever, tudo quanto for necessário que ele aprenda para isto. E quando estudou bastante, dirige-se a um homem capaz de apreender aquilo que, por sua vez, pode ensinar. De repente, esse homem é torturado por um pensamento. Só pensa nele, fala dele a todo instante, sonha com ele todas as noites. Ouve vozes celestes que lhe falam. Depois, quando tudo está bem desenvolvido em sua cabeça, esse homem anuncia ao mundo uma descoberta ou um aperfeiçoamento. É assim que os homens, na sua maior parte, são inspirados. 15. Somos gratos pela gentileza das respostas e por terdes abandonado o vosso repouso por alguns instantes para atender-nos. Resposta: pedirei a Deus que vele por vós e vos inspire. Nota: a senhora G,
que algumas vezes vê os espíritos, descreve as impressões recebidas durante a evocação de Tillorier. Viu um espírito que julga ser o dele. 16. A São Luís. Poderias dizer-nos se realmente foi o espírito Tillorier que a senhora G viu? Não é exatamente esse espírito que esta senhora acaba de ver. Mais tarde, seus olhos estarão habituados a discernir a forma do perispírito e ela distinguirá os espíritos perfeitamente. No momento, é uma espécie de miragem. Nota: as perguntas complementares que seguem também foram dirigidas a São Luís. 17. Se os autores de descobertas são assistidos por espíritos que lhes sugerem ideias, como é que alguns homens creem inventar e nada inventam, ou só inventam quimeras? Resposta: é que são iludidos por espíritos enganadores, que, achando seu cérebro aberto ao erro, deles se apoderam. 18. Como se explica que o espírito escolha com tanta frequência homens incapazes de levar uma descoberta a bom termo? Resposta: são os cérebros desprovidos de previsão humana os mais capazes de receber a perigosa semente do desconhecido. O espírito não escolhe tal homem por ser incapaz. É o homem que não sabe fazer frutificar a semente que lhe é dada. Mas então, é a ciência que sofre com isso? E isto não explica por que o espírito não se dirige preferencialmente a um homem capaz? Resposta: a ciência não sofre, porquanto o que um esboça, o outro termina, e durante o intervalo, a ideia amadurece. 21. Quando Papin descobriu a força motriz do vapor, numerosos ensaios foram feitos para utilizá-lo e obtiveram-se resultados bastante satisfatórios, que ficaram no estado de teoria. Como se explica que tão grande descoberta ficasse adormecida durante tanto tempo, desde que se possuíam seus elementos? Não faltavam homens capazes de fecundá-la. Isto foi devido à insuficiência dos conhecimentos, ou não era ainda chegado o momento da revolução que ela deveria operar? Resposta: para a divulgação das descobertas que transformam o aspecto exterior das coisas, Deus deixa a ideia amadurecer, como as espigas, cujo desenvolvimento o inverno não impede, apenas retarda. A ideia deve germinar durante muito tempo a fim de eclodir no momento em que todos a solicitam. Dá-se o mesmo com as ideias morais, que primeiro germinam e somente se implantam quando chegam à maturidade. O Espiritismo, por exemplo, neste momento em que se tornou uma necessidade, será acolhido como um benefício, porque todas as outras filosofias já foram tentadas, inutilmente, para satisfazer as aspirações do homem. São Luís. O suicida da rua Quincampoix. No ano passado, os jornais relataram um exemplo de suicídio consumado em circunstâncias especiais. Foi no começo da Guerra da Itália. Um pai de família, gozando de estima geral por parte dos vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de eximi-lo de tal serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se, a fim de isentá-lo dessa atividade, como filho único de mulher viúva. Essa morte foi uma prova para o pai ou para a mãe? Em todo caso, é provável que Deus tenha levado em conta o devotamento desse homem, e que o suicídio não tivesse para ele as mesmas consequências que outros motivos acarretariam. A São Luís. Poderíeis dizer-nos se é possível evocar o espírito de quem acabamos de nos referir? Sim, e ele ganhará com isso, porque ficará mais aliviado. Evocação. Obrigado. Sofro muito, mas é justo. Contudo, ele me perdoará. Observação. O espírito escreve com grande dificuldade. Os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, ele para e, procurando em vão escrever, apenas consegue fazer alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que foi a palavra Deus que ele não conseguiu escrever. 2. Tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixastes de escrever. Sou indigno de escrevê-la. 3. Dissestes que sofreis.
Compreendes que fizestes muito mal em vos suicidar. Entretanto, o motivo que vos levou a esse ato não provocou qualquer indulgência. A punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. 4. Podereis descrever-nos essa punição, dando o máximo de detalhes para a nossa instrução? Sofro duplamente, na alma e no corpo. E sofro neste último conquanto o não possua, como sofre o operado à falta de um membro amputado. 5. Vossa ação teve por único motivo salvar o filho ou concorreram para ela outras razões? Fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. 6. Podeis precisar a duração dos vossos padecimentos? Não lhes entrevejo o termo, mas tenho certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. 7. Há pouco não vos foi possível escrever a palavra Deus, e entanto temos visto espíritos muito sofredores fazê-lo. Será isso uma consequência da vossa punição? Poderei fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. Pois então façam esses esforços para escrevê-lo, porque estamos certos de que sereis aliviados. O Espírito acabou por traçar esta frase com caracteres grossos, irregulares e trêmulos. Deus é muito bom. Estamos satisfeitos pela boa vontade com que correspondestes à nossa evocação e vamos pedir a Deus para que estenda sobre vós a sua misericórdia. Sim, obrigado. 10. A São Luís. Poderíeis ministrar-nos a vossa apreciação sobre esse suicídio? Este espírito sofre justamente, pois lhe faltou a confiança em Deus, falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura, se não houvera como atenuante o motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não o pune senão de acordo com suas obras. Observação: por sua ação, este homem talvez tenha impedido a realização do destino de seu filho. Primeiramente, não é certo que fosse morto na guerra, e talvez essa carreira lhe fornecesse oportunidade de fazer algo que teria sido útil ao seu progresso. Sem dúvida, essa consideração não será estranha à severidade do castigo que lhe é infligido. Sua intenção certamente era boa, e isto lhe foi levado em conta. A intenção atenua o mal e merece indulgência, mas não impede que o mal seja sempre mal. Sem isso, a favor da intenção, poderiam desculpar-se todos os malefícios, até mesmo matar, sob pretexto de uma boa intenção. Acredita-se, por exemplo, que seja permitido matar um homem que sofre sem esperança de cura, pelo motivo de querer abreviar os seus sofrimentos? Não, porque assim agindo, abreviamos a prova que deve sofrer e lhe fazemos mais mal do que bem. Uma mãe que mata o filho, na crença de que o envia diretamente ao céu, será menos culpada porque o fez com boa intenção? Com base neste sistema, justificaríamos todos os crimes que o fanatismo cego cometeu nas guerras de religião. Variedades. O prisioneiro de Limoges. O fato seguinte foi comunicado à sociedade pelo Sr. Achille R., um de seus membros, conforme carta de um de seus amigos de Limoges, datada 18 de julho. Nesse momento, nossa cidade se ocupa de um fato interessante para os espíritas, e que me apresso a fazer passar ao Sr. Kardec por vosso intermédio. Eu mesmo colhi as informações mais detalhadas junto às testemunhas em questão, isto é, na prisão em que se acha, no momento, o herói da aventura. Um soldado da primeira linha chamado Mallet foi condenado a 1 mês de prisão por ter desviado a quantia de 3 francos que pertencia a um de seus camaradas. Sua pena expirará em 7 dias. O jovem militar perdeu um irmão de 19 anos, doméstico, há cerca de 8 anos, e desde 7 anos ele vê, ao menos de 4 em 4 dias, depois da meia-noite, uma grande chama em meio à qual se destaca um cordeirinho. Esta visão o apavora, mas não ousa falar disso. Quando estava só na prisão, ficou ainda mais apavorado, suplicando ao carcereiro que lhe desse companheiros.
Assim foram para junto de ele 4 soldados do 2º Regimento de Caçadores Montados. À 1h da madrugada, tendo-se levantado Malê, as 4 testemunhas também viram a chama e o cordeiro em suas costas. Como disse, a aparição se repete muitas vezes. O pobre rapaz fica tão aflito e tão desolado que chora e não mais se alimenta. O cirurgião-mor do regimento quis assegurar-se do fato por si mesmo, mas não ficou bastante tempo, pois a visão só ocorreu 1h30 após a sua saída. Um abade de São Michel, o Sr. F., foi mais feliz ao que parece, porquanto tomou notas. Visitá-lo-ei para lhe perguntar o que pensa a respeito. Mas não é tudo. Disse-me o carcereiro ter visto várias vezes a porta da prisão aberta pela manhã, embora a tivesse aferrolhado cuidadosamente na véspera. Aconselharam a Malê que interrogasse o cordeiro, o que fez na noite passada, e lhe foram respondidas estas palavras que recolhi textualmente de sua boca. Manda rezar um de profundis e missas. Sou teu irmão, não voltarei mais. Tal é a descrição exata dos fatos. Eu os entrego ao Sr. Kardec para que faça o uso que julgar conveniente. Perguntas de um espírita de Sétif ao Sr. Oscar Cometan. Esta carta nos foi enviada por um de nossos assinantes de Sétif, Algélia, onde há numerosos adeptos que recebem comunicações notáveis, com as quais já entretemos os nossos leitores. Senhor, o Sr. Dumas já falou de um fenômeno extraordinário que se passou há algum tempo com o meu filho de 16 anos, portador de singular mediunidade. Cada vez que se faz uma evocação, ele adormece sem ser magnetizado e, em tal estado, responde a todas as perguntas que, por seu intermédio, são dirigidas ao espírito. Ao despertar, não guarda nenhuma lembrança. Chega até mesmo a responder em latim, inglês e alemão, línguas das quais não tem nenhum conhecimento. É um fato que muitas pessoas puderam constatar, e eu afirmo sobre o que tenho de mais sagrado, mesmo ao Sr. Oscar Cometan. Tenho em mãos um folhetim deste último, de 27 de outubro de 1859, em que está escrito: Mas em que acreditais? Talvez me pergunte o Sr. Allan Kardec. Eu, Senhor, não lhe perguntarei se crê em alguma coisa, primeiro porque isto pouco me importa, e depois porque há homens que em nada acreditam. O Sr. Oscar Cometan apoia-se na autoridade de Voltaire, que não acreditava naquilo que sua razão não podia compreender. Está errado, porque não obstante o imenso saber que Deus havia dado a Voltaire, há milhares de coisas hoje conhecidas, e das quais sua razão jamais suspeitou. Ora, ao negar um fato cuja realidade não se deseja constatar, pergunto, em consciência, de que lado está o absurdo? Dirijo-me diretamente ao Sr. Oscar Cometan e digo-lhe: admitamos não sejam os espíritos que nos falam, mas então dai-nos uma explicação lógica do fato que citei. Se o negais a priori, eu vos chamo ao tribunal da razão que invocais. Se me surpreendeis em flagrante delito de mentira, concordo em pedir desculpas ou em passar por louco. Caso contrário, estou pronto a entrar em luta convosco no terreno dos fatos. Mas antes de entabular a discussão, perguntar-vos-ei: primeiro, acreditais no sonambulismo natural e vistes indivíduos nesse estado? Segundo, vistes sonâmbulos no momento em que escreviam? Terceiro, vistes sonâmbulos respondendo em perguntas mentais? Quarto, vistes sonâmbulos respondendo em línguas que lhes são desconhecidas? Preciso de um sim ou não, puro e simples a todas essas perguntas. Se for sim, passaremos a outra coisa. Se for não, encarrego-me de fazer-vos ver, e então podereis me explicar a coisa à sua maneira. Aceite, etc. Courtois. Faremos as seguintes reflexões relativamente à carta acima. É provável que o Sr. Cometan não responda ao Sr. Courtois, como não o fez a outras pessoas que lhe escreveram sobre o mesmo assunto. Se ele estabelecesse uma polêmica, sem dúvida seria no terreno do sarcasmo, terreno sobre o qual sempre diz a última palavra e no qual nenhum homem sério gostaria de acompanhá-lo. Que o Sr. Courtois o deixe, pois, na momentânea quietude de sua incredulidade,
já que ela lhe basta e ele se contenta em ser matéria. Desde que só tem anedotas a opor, é que nada tem de melhor a dizer. Ora, como as anedotas não são razões, aos olhos das pessoas sensatas é confessar-se vencido. O Senhor Courtois labora em erro ao levar muito a sério as negações dos incrédulos. Os materialistas não acreditam sequer possuir uma alma e se reduzem ao modesto papel de fantoches. Como podem admitir espíritos fora deles, quando não acreditam tê-los em si mesmos? Falar-lhes dos espíritos e de suas manifestações é, pois, começar por onde se deveria terminar. Não admitindo a causa primeira, não podem admitir as consequências. Dir-se-á, por certo, que, se têm raciocínio, devem ceder à evidência. É verdade, mas é precisamente esse raciocínio que lhes falta. Aliás, sabe-se muito bem, o pior cego é aquele que não quer ver. Deixemo-los, pois, em paz, porquanto suas negações não mais impedirão que a verdade se espalhe, como não impediram a água de correr. Ditados espontâneos e dissertações espíritas, recebidas ou lidas nas sessões da sociedade. Desenvolvimento das ideias. A propósito da evocação de Tillorier, médium, Senhora Costel. Vou falar da necessidade de reunir elementos diversos do espírito para formar um todo. É uma ilusão comum acreditar que uma aptidão especial, para se desenvolver, necessite apenas de um estudo especial. Não, o espírito humano, como um rio, se avoluma com todos os afluentes. O homem não deve isolar-se em seu trabalho, isto é, pelos mais opostos contrastes, deve fazer brotar a seiva das ideias. A originalidade é o contraste das ideias-mãe, é uma das mais raras superioridades. Desde a infância ela é abafada pela regra absurda que rebaixa todos os espíritos ao mesmo nível. Vou explicar minha ideia. Tillorier, que acabam de evocar, era um inventor apaixonado, uma inteligência ativa, mas se havia limitado à esfera da invenção, isto é, na ideia fixa. Jamais se postava à janela para ver passar as ideias dos outros. Assim, ficou prisioneiro de sua própria mente. O gênio flutuava ao seu redor, mas, encontrando todas as saídas fechadas, deixou a loucura, sua irmã, penetrar e invadir o local tão bem guardado. E Tillorier, que teria deixado um nome imortal, vive apenas na lembrança de alguns sábios. Georges, espírito familiar. Mascaradas humanas. Médium, Senhorita Ue. Falarei da necessidade singular que têm os melhores espíritos de imiscuir-se sempre nas coisas que lhes são mais estranhas. Por exemplo, um excelente comerciante não duvidará um instante de sua aptidão política, e o maior diplomata porá o amor próprio na decisão das coisas mais frívolas. Esse defeito, comum a todos e a todas, não tem outro móvel senão a vaidade, e só esta tem necessidades artificiais. Para a toilette, para o espírito, para o próprio coração, ela busca, antes de tudo, o que é falso, vicia o instinto do belo e do verdadeiro, leva as mulheres a desnaturar sua beleza, persuade os homens a buscar precisamente o que lhes é mais prejudicial. Se os franceses não tivessem esse defeito, uns seriam os mais inteligentes do mundo e outras as mais sedutoras Evas conhecidas. Não tenhamos, pois, essa absurda fraqueza. Tenhamos a coragem de ser nós mesmos, de levar a cor do nosso espírito como a dos nossos cabelos. Mas os tronos ruirão, as repúblicas se estabelecerão, antes que um francês leviano renuncie às suas pretensões de gravidade e uma francesa às suas pretensões de firmeza. Mascarada contínua, em que cada um veste a roupa de outra época, ou simplesmente a de seu vizinho. Mascarada política, mascarada religiosa, em que, arrastados pela vertigem, todos vos buscais loucamente, não encontrando nesse tumulto nem vosso ponto de partida, nem o vosso objetivo. Delphine de Girardin. O saber dos espíritos. Médium Senhorita Ue. No estudo do espiritismo, há um erro muito grave que se propaga cada dia mais e que se torna quase o móvel que faz os outros virem a nós. É o de nos julgarem infalíveis em nossas respostas. Pensam que tudo devemos saber, tudo ver, tudo prever. Erro.
Certamente, não mais estando nossa alma encerrada num corpo material, como um pássaro numa gaiola, lança-se no espaço. Os sentidos dessa alma tornam-se mais apurados, mais desenvolvidos, vemos e ouvimos melhor. Mas não podemos saber tudo, estar em toda parte, porque não temos o dom da ubiquidade. Que diferença, pois, haveria entre nós e Deus se nos fosse permitido conhecer o futuro e anunciá-lo com precisão? Isto é impossível. Sabemos mais que os homens, certamente. Algumas vezes podemos ler no pensamento e no coração dos que nos falam, mas aí se detém a nossa ciência espírita. Corrigi-vos, pois, da ideia de nos interrogar unicamente para saber o que se passa em tal ou qual parte do vosso globo em relação a uma descoberta material, comercial, ou para ser desadvertidos do que acontecerá amanhã nos negócios políticos e industriais. Haveremos sempre de vos informar sobre nosso estado, sobre nossa existência extracorpórea e sobre a bondade e a grandeza de Deus. Enfim, sobre tudo quanto possa servir à vossa instrução e à vossa felicidade presente e futura. Mas não nos pergunteis o que não podemos ou não devemos dizer. Schenning. Origens. Médium Senhora Costel. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Assim se anuncia no Evangelho de São João. Isto é, no começo estava o princípio e o princípio era Deus, o Criador de todas as coisas, que não hesitou mais na formação do homem que na do globo. Ele o criou tal qual é hoje, dando-lhe ao sair de suas mãos o livre-arbítrio e o poder de progredir. Disse Deus ao mar: não irás mais longe. Ao contrário, falou aos homens, mostrando-lhes o universo. Tudo isto é vosso. Trabalhai, desenvolvei, descobri os tesouros em germe, semeados por toda parte, no ar, nas ondas, no seio da terra. Trabalhai e amai. Não duvideis de vossa origem divina, ela é direta. Não sois os frutos de uma lenta progressão. Não passastes pela fieira animal. Positivamente, sois filhos de Deus. Então, de onde provém o pecado? O pecado foi criado por vossas próprias faculdades, sendo o avesso e o exagero delas. Não houve um primeiro homem, pai do gênero humano, assim como não houve um sol para iluminar o universo. Deus abriu sua grande mão e, com a mesma profusão, espalhou a raça humana sobre os mundos como as estrelas nos céus. Espíritos animados por seu sopro, logo revelaram sua existência aos homens, muito antes dos profetas que conheceis. Outros enviados desconhecidos haviam esclarecido as almas ignorantes de si mesmas. Simultaneamente com os homens, foram criados os animais, sendo estes dotados de instinto, mas não de inteligência progressiva. Assim, conservaram os tipos primitivos e, salvo a educação individual, são os mesmos do tempo dos patriarcas. Os cataclismos dos dilúvios, porquanto não houve um, mas vários, fizeram desaparecer raças inteiras de homens e animais. São consequências geológicas que ainda vos ameaçam. Os homens descobrem, mas nada inventam. Assim, as crenças mitológicas não eram meras ficções, mas revelações de espíritos inferiores. Os sátiros, os faunos, eram espíritos secundários que habitavam os bosques e os campos, como ainda o fazem hoje. Era-lhes permitido, então, manifestar-se mais a miúdo aos olhos dos homens, porque o materialismo não estava depurado pelo cristianismo, nem pelo conhecimento de um único Deus. O Cristo destruiu o império dos espíritos inferiores para estabelecer o do espírito na terra. Isto é a verdade, que afirmo em nome de Deus Todo-Poderoso. Lázaro. O futuro. Médium Sr. Cole. O espiritismo é a ciência de toda a luz. Feliz da sociedade que o puser em prática. Somente então a idade de ouro, ou melhor, a era do pensamento reinará entre vós. E não penseis que por isso tereis menos compensações terrenas. Muito ao contrário, tudo será felicidade para vós, porque nesse tempo a luz vos fará ver a verdade sob um clarão mais agradável. O que os homens ensinarão não será mais essa ciência capciosa que vos faz ver, sob a máscara enganadora do bem geral ou de um bem por vir, no qual muitas vezes os próprios mestres não têm nenhuma confiança, a mentira e a cupidez, a vontade de tudo ter,
em proveito de uma seita e algumas vezes até em proveito de um só. Por certo, os homens não serão perfeitos, mas, então, o falso será tão restrito, os maus terão tão pouca influência que serão felizes na sua minoridade. Nesses tempos, os homens compreenderão o trabalho e todos alcançarão a riqueza, porque não desejarão o supérfluo senão para fazer grandes obras em proveito de todos. O amor, esta palavra tão divina, não mais terá a acepção impura que lhe atribuís. Todo sentimento pessoal desaparecerá ante esse ensinamento tão suave, contido nestas palavras do Cristo. Amai-vos uns aos outros como a vós mesmos. Chegados a esta crença, todos sereis médiuns, desaparecerão todos os vícios que degradam vossa sociedade. Tudo se tornará luz e verdade. O egoísmo, este verme roedor e retardador do progresso, que asfixia todo sentimento fraterno, não terá mais domínio sobre as vossas almas. Vossas ações não mais terão por móvel a cupidez e a luxúria. Amareis vossa mulher, porque ela terá uma alma boa e vos quererá, em vós divisando o homem escolhido por Deus para proteger sua fraqueza. Ambos vos auxiliareis a suportar as provas terrenas, e sereis os instrumentos votados à propagação de seres destinados a melhorar-se, a progredir, a fim de chegarem a mundos melhores, onde, por um trabalho mais inteligente ainda, havereis de alcançar o nosso supremo benfeitor. Ide, espíritas, perseverai, fazei o bem pelo bem, desprezai suavemente os gracejadores. Lembrai-vos de que tudo é harmonia na natureza, que a harmonia está nos mundos superiores, e que, malgrado certos espíritos fortes, tereis também a vossa harmonia relativa. São Luís. Eletricidade espiritual. Médium Sr. Didier Filho. O homem é, ao mesmo tempo, um ser muito singular e muito fraco. Singular no sentido de que, em meio aos fenômenos que o cercam, nem por isso deixa de seguir seu curso ordinário, espiritualmente falando. Fraco porque, depois de visto e admirado, sorri porque seu vizinho sorriu e não pensa mais nisso. E notai que aqui falo de gente inteligente e, na maioria, esclarecida. De onde vem esse fenômeno? Porque, refletindo bem, é um fenômeno moral. Pois que o espírito começou a agir sobre a matéria pelo magnetismo e a eletricidade, a seguir entrou no próprio coração do homem e este não o percebe? Estranha cegueira. Cegueira não produzida por uma causa estranha, mas voluntária, oriunda do espírito. Em seguida, vem o espiritismo produzindo uma comoção no mundo e o homem publicou livros muito sábios dizendo: é uma causa natural, é simplesmente a eletricidade, uma lei física, etc. E o homem ficou satisfeito. Mas crede, o homem ainda terá muitos livros para escrever antes de poder compreender o que se acha escrito no livro da natureza, o livro de Deus. A eletricidade, essa sutileza entre o tempo e o que não é mais o tempo, entre o finito e o infinito, o homem não pôde ainda defini-la. Por quê? Sabei-o, só podereis defini-la pelo magnetismo, essa manifestação material do espírito. Por ora, só conheceis a eletricidade material. Mais tarde conhecereis também a eletricidade espiritual, que mais não é que o reino eterno da ideia. Lamennais. Desdobramentos da comunicação anterior. Primeiro, teríeis a bondade de nos dar alguns esclarecimentos sobre certas passagens de vosso último ditado que nos parecem um pouco obscuras? Resposta: farei o que me for possível no momento. 2. Dizeis: a eletricidade é essa sutileza entre o tempo e o que não é mais o tempo, entre o finito e o infinito. Esta frase não nos parece muito clara. Teríeis a bondade de expô-la mais detalhadamente? Resposta: explico-me assim, da maneira mais simples que posso. Para vós, o tempo existe, não é mesmo? Mas não existe para nós. Assim defini a eletricidade, essa sutileza entre o tempo e o que não é mais o tempo, porque esta parte do tempo de que outrora vos devíeis vos servir para vos comunicar de um extremo ao outro do mundo, esta porção do tempo, digo eu, não existe mais. Mais tarde virá a eletricidade, que nada mais será do que o pensamento do homem transpondo o espaço. No efeito, não é a imagem mais compreensível entre o finito e o infinito, o pequeno meio e o grande meio? Quero dizer, em síntese, que a eletricidade suprime o tempo. 2. Mais adiante dizeis: não conheceis ainda senão a eletricidade material. Mais tarde conhecereis também a eletricidade espiritual, que mais não é que o reino eterno da ideia. Por isto entendeis os meios de comunicação de homem a homem, por via mediúnica?
Resposta: sim, como progressos médios. Outra coisa virá mais tarde. Dai aspirações ao homem, a princípio ele adivinha, depois vê. Instrução prática sobre as manifestações espíritas. Esta obra está inteiramente esgotada e não será reimpressa. Será substituída pelo novo trabalho, neste momento no prenso, muito mais completo e que seguirá um outro plano. Allan Kardec.